passar novamente esse comunicado, mas já começa a se agendar para essas coisas que estão acontecendo na cidade, tá bom? Valdemar. Só uma coisa que o recado que ele está dando, é bom lembrar que o curso foi preparado para trazer elementos teóricos, mas também de conhecimento da prática. Que formação que não se volta para a ação concreta não é formação, é doutrinação. Então está cheio de gente que faz discurso, mas gente que arregaça a manga ainda são poucos. Já advertia que a messe é grande e poucos são os operários. Nós temos que trabalhar nessa linha. Bom, falando um pouco das lutas, o que o capital, o sistema aqui no Brasil sempre procurou mostrar é que o brasileiro é um povo pacato, o brasileiro é trabalhador, mas quando eles querem explorar, diz que o brasileiro é vagabundo, que não gosta de trabalhar e etc. Mas a história do povo brasileiro é uma história de lutas. Infelizmente as nossas escolas não nos passaram isso, mas eu só gostaria de lembrar, nos longos tempos, a luta dos quilombos, a luta dos mascates, tem uma chamada cabanagem, as balaiadas, sabinadas, farrapos, o cangaço, como uma forma de reação diante da sacanagem. Então, no Brasil sempre teve lutas, e não podemos esquecer daquela grande experiência lá do Antônio Conselheiro, né? Que é chamada Canudos, onde ele organizou uma cidade socializada, uma sociedade de partilha, e o sistema não pôde tolerar isso, foi lá e arrebentou com eles. Teve 2 tentativas, o exército perdeu, mas depois eles criaram um sistema ainda maior de repressão, foram lá e destruíram tudo, assassinaram o Antônio Conselheiro. Era uma sociedade rigorosamente baseada nos princípios da sociedade lá do tempo logo depois de Moisés, né? Na ocupação das terras, etc. Mas o sistema não podia tolerar aquilo. Bom, como nós vimos então, em princípio, o objetivo da organização partidária, eu já estou falando agora de partido, não mais do Estado. O objetivo, como nós vimos lá no início, é defender o interesse das partes, né? Os conservadores, os republicanos defendendo os interesses dos poderosos, os socialistas, comunistas, sociais-democratas diziam que defendiam os interesses dos trabalhadores, mas de fato não, de fato eles defendiam um sistema capitalista humanizado, mas explorador, né? Então você explora, dá uns tapinhas, dá um pouco de sopa, mas vai. Mas na verdade o Estado, com o seu poder político e o Estado com o poder econômico dos empresários que bancam o Estado, eles optaram os partidos na sua história. Então hoje no mundo inteiro são raríssimos os partidos chamados comunistas que se mantêm comunistas. A maioria deles se tornou aliado do neoliberalismo, não só do capitalismo, mas do capitalismo no seu estágio mais avançado de exploração. Aqui no Brasil, até o Partido Comunista do Brasil está vendido para os grandes empresários. Eu tenho lá guardado, a fonte é o Tribunal Superior Eleitoral, onde que no último pleito, o cara que foi candidato, foi eleito senador pelo PCdoB, e todos os 14 deputados federais receberam dinheiro das grandes empresas que patrocinam o PT, patrocinam o PSDB, PMDB, etc. Quer dizer, virou todo saco do mesmo gato. Ainda não surgiram denúncias relativas a um outro que surgiu aí muito pequeno chamado PSOL. Agora, não sei até onde vai, porque lá dentro também tem um saco de gato bastante grande.
Eu já falei para vocês que eu não estou ligado a partido político nenhum. O único que eu participei foi PT. A experiência para mim foi suficiente para dizer uma coisa que eu vou dizer mais no fim. Certo? Bom, então, em função disso, fica uma pergunta. Como fazer, então, política de acordo com as exigências da fé? Eu fui pensando, vivendo um pouco assim das experiências que eu tenho vivido pessoalmente, dos vários grupos, eu digo que tem alguns critérios importantíssimos. Primeiro, se nós queremos ser leais com o Evangelho, se nós queremos ser a luz do mundo, o sal da terra, nós precisamos conhecer o mundo, nós precisamos ter os pés no chão. Então é fundamental conhecer a realidade do povo. A primeira leitura que eu fiz na segunda-feira passada, extraída da Bíblia, quando ele diz qual a forma de fazer a leitura, né, partindo da vida do povo e sobre 4 aspectos: político, econômico, social e ideológico ou cultural. E eu acrescentei à luz da experiência de Deus, à luz, portanto, de uma teologia, de uma compreensão daquilo que é, da nossa compreensão do que seria o projeto de Deus para o mundo. Então, é preciso, em primeiro lugar, conhecer o povo. Quem não conhece, não pode falar do povo, não pode falar da sua realidade, não pode propor nada para o povo, se não conhece a realidade. Vai besteira. Não esqueçamos que a Igreja do Vaticano II deixou claro, a opção da Igreja é opção preferencial pelos pobres. O Bento XVI, no encontro de Aparecida, tirou o preferencial. Falou, não é preferencial, é opção pelos pobres. Não vou fazer nenhum julgamento deles, não estou aqui para isso. Né? Isso significa que nós não podemos ficar aceitando as versões oficiais. Nós temos que estar ouvindo, abrindo os olhos, mas buscar novas fontes. Eu tive uma experiência dura em 1994, quando eu estava na direção do PT. Um dia que, em plena campanha do Lula, eu era secretário de política sindical, chega um rapaz da tesouraria e me diz, nós estamos com um problema sério. Chegou um cheque para a conta do PT aqui do Estado, que pode ser uma armação contra a campanha do Lula e do Zé Dirceu, que era candidato ao governo do Estado. Quando eu peguei o cheque, eu levei um susto, a cópia do cheque, já estava compensado. O Zé Dirceu tinha feito, como deputado federal, uma denúncia em cima das grandes empreiteiras dos acordos feitos com o governo federal. Foi uma denúncia lascada. Aí está lá, Banco Econômico da Bahia, Norberto Odebrecht, R$114 mil. Eu falei, epa, o que é isso? Procurei a direção da campanha. Sabe o que o cara me respondeu? Como é que nós vamos fazer campanha sem dinheiro? Onde está o seu tesouro? Aí está seu coração. Não podemos ser infantis. Capital e capitalista, portanto, não fazem favores, eles fazem investimento. Se eles vão ajudar alguém, eles estão esperando o troco, porque o Deus deles é um cifrão. Não tem jeito. Vocês lembram da conversa de Jesus com o jovem rico? Não tem. O que ele disse? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Ora, um partido que se diz da classe trabalhadora e para ganhar uma eleição vai receber rios de dinheiro dos exploradores do povo, vai estar comprometido com quem? Foi duro para mim, sabe? Se alguém tiver dúvida, manda na minha casa que eu mostro
a cópia do cheque está lá até hoje. O pior é que quando houve a prestação de conta dos vários partidos, a grande recepção não eram os outros partidos que nós sabíamos que recebiam, era a grande quantidade de dinheiro que entrou de banqueiros, de empresários da construção e de latifundiários. Bem, era uma vez um compromisso com o povo. Bom, e depois isso é outra história. Bom, então é preciso estar alertado para isso. E hoje quais são os graves problemas? Moradia, saúde, educação, transporte, salário, higiene, meio ambiente, e para a imensa maioria das cidades, saneamento básico, falta de água canalizada, falta de rede de esgoto. Quer dizer, esse país tem necessidade de tudo e tem um potencial para resolver tudo, mas a cabeça dos governantes, sobretudo depois do golpe, a partir do golpe militar, está voltado para os interesses do grande capital internacional. Vocês querem um teste bom para vocês? Quem daqui lê jornal? Quem lê diariamente o jornal? Segundo, quem lendo o jornal lê todo dia o caderno de economia? 1, 2, 3. Percebe? Eu faço de propósito, eu leio o Estadão, ultradireita, na parte de economia, porque eles narram lá tudo o que acontece no interesse do capital. Como eu tenho senso crítico, eu sei para que eles estão falando. Então, sei para onde está indo a política econômica do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Está claro. E o povo morrendo por falta de educação, por falta de hospitais, morrendo atropelado nas ruas, etc. Então, o pior cego, qual é? Então, não se deixem envolver pelas emoções. No núcleo que eu participava do partido, vários companheiros eram fundadores. Eu não fui fundador, eu entrei depois. E quando começaram a aparecer essas coisas, houve uma decepção generalizada. Aí, eu, com o tempo, sobretudo depois que o Lula formou o governo a favor dos interesses do capital, falei, para mim acabou, estou fora do partido e não vou me envolver com essa sacanagem, não vou trair meu povo. Aí eu procurei fazer a reflexão dentro da turma e dizer, mas nós criamos esse partido, nós não podemos perder esse partido. O que você manda no partido? O que o núcleo manda no partido? O que a base manda no partido? Quem decide as coisas do partido? São eles então, meu irmão. Você quer ficar com dor de cotovelo? Fique. Quer viver de paixão? Vive. Eu não quero viver desse tipo de paixão. Prefiro a paixão pela minha mulher. Muito mais agradável. Então, se o partido não está mais do nosso lado, não está mais fazendo o jogo dos interesses do povo, a gente deve prestigiá-lo, não importa, não falei do PT primeiro, falei do PCdoB, mas a antiga turma que tem um papel histórico importantíssimo no Brasil, com quem eu aprendi muito, o Partido Comunista Brasileiro, depois da queda da experiência da União Soviética, fizeram uma revisão e se tornaram de direito, tornaram o PPS. Partido que apoia tudo o que está acontecendo de ruim aí. Abriram mão do seu papel revolucionário. Então não é mais referência. Então, eu não posso estar apegado a um instrumento. O compromisso tem que ser com a vida do povo. É ali que se vive o Evangelho. Quando foi que tivemos com fome e não tivemos de comer? Quando foi que tivemos preso e não fomos te visitar? Quando você não fez a um dos pequenos famintos que você não fez. É ali que está o Cristo. Todos nós acreditamos que também está na hóstia consagrada. Mas ele não quer ser preso, não. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele diz que ele está no meio do outro, que ele está no outro.
no sofrido, não é no outro qualquer, não é no explorador. Assim, tudo aquilo que vai contra os interesses do povo, mesmo pertencendo a uma igreja como vocês todos, mas muitos nós pertencemos, nós não podemos ter os olhos fechados a tudo que ocorre na igreja. Não são todos que estão do lado do povo, não são todos que estão botando o evangelho em prática. Tem muitos que estão usufruindo da igreja para explorar o povo, da nossa igreja. Então não pode ter olho fechado. Nosso olho tem que estar com justiça, com a verdade. Bom, nós falei de algumas formas de luta e tem muitas outras formas de exercer a política. Recentemente nós tivemos movimentos que nasceram junto com as pastorais sociais, com a pastoral operária, que foi a primeira nessa linha, lá no ano 70, estimulado depois por Dom Paulo. Nós tivemos o crescimento das comunidades de base, nós tivemos as pastorais sociais do menor, da saúde, da moradia, da educação, movimentos que nasceram nas comunidades para exigir aquilo que o povo tem direito. E faziam isso refletindo a realidade do povo, no seu bairro, no seu lugar, e as exigências do Evangelho. E isso levava a que muita gente deixasse de ficar somente na sacristia e somente no domingo para a celebração, para enfrentar a Light no tempo para exigir a energia elétrica, a Sabesp para exigir rede de esgoto e canalização de água, né? a CMTC para exigir transporte no bairro, a Secretaria de Educação para exigir creche, escola e etc. Por quê? Porque era necessidade do povo. E era isso que o Evangelho cobrava. Então, esse tem que ser o nosso engajamento. Ultimamente surgiram outras formas de luta. A luta pela emancipação da mulher, a luta pelo direito das minorias, a luta do movimento afrodescendente em direito da igualdade racial. Então, uma série de lutas. Quando se vai buscar a justiça, você está entrando na luta para fazer a política do povo. E isso tem que ficar claro para nós. Há um aspecto que coloca que muitas vezes uma luta assim leva a um conflito. Mas é curioso que o conflito normalmente não nasce do povo. Por exemplo, o povo vai lá na prefeitura para exigir saúde. Qual é a primeira coisa que encontra ao chegar lá perto? A polícia. E essa polícia vai impedir aquilo que ela deveria garantir, o direito da expressão, a liberdade de expressão, a liberdade do exercício da política. Aí vai para reprimir, porque ela está lá para isso. Ela é paga para isso, ela é mantida nos poderosos, aqueles que detêm o poder, para garantir o poder deles, se ferrar o povo. Mas então, a gente deve fugir? Nós não nascemos para fazer guerra, mas não nascemos para ser covarde. Esse é um problema sério. Quando assassinaram o Santo Dias, o Luiz Mirata, no ano de 1971, que era um companheiro nosso da oposição sindical, tinha vindo da JUC. Dom Paulo nos chamou no começo de 72, o pessoal da Pastoral Operária, para conversar sobre isso, porque ele recebeu a denúncia, mas a pessoa que denunciou não podia aparecer, que senão seria assassinado. Testemunhou a morte do Luiz Mirata. Aí, conversando conosco sobre aquilo, quando resolvemos o problema de como fazer a denúncia, ele fez uma pergunta. Tem vários partidos aí com quem eu conversei que defendem a luta armada contra a ditadura. E vocês? Eu acho que ele já tinha eu em mente, ele falou assim, você mata? Aquele jeitão dele meio alemão, né? Você mata.
falei, Dom Paulo, nós vamos responder, mas eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Nós temos o direito de nos organizar para defender o nosso direito. Vocês têm o dever de fazer isso. Não é direito, não é dever. Tá bom, então nós estamos nos organizando. À medida que a nossa força cresce, a polícia vem e mata. Como é que fica? Ah, mas vocês têm direito à legítima defesa. Opa! Legítima defesa é reagir contra a repressão, contra... Mas, aí eu falei, mas olha, Dom Paulo, é bom que o senhor sabe uma coisa. Nós gostaríamos que fosse diferente, porque na história do povo, da luta dos trabalhadores, jamais teve um movimento armado ou levado pela violência que tenha nascido dos trabalhadores. Quando houve violência, é que os trabalhadores agiram reagindo sobre a violência. No momento em que isso pudesse, se um dia chegar a ocorrer um momento de uma mudança, de uma transição, quem vai decidir a forma de luta não vai ser nós, não, Dom Paulo. Vão ser aqueles que têm o poder na mão. 2 meses depois, ele me chamou para fazer parte da Comissão de Justiça e Paz. Não precisa dizer mais? Quer dizer, ele compreendeu o que nós estamos dizendo. Bom, mas tem um tal de Tomás de Aquino, vocês ouviram falar dele? Os grandes teólogos, né, da Idade Média. Ele diz o seguinte: se a tirania é tal que insuportável, o cristão tem o direito de pegar em armas para acabar com a tirania. Não se trata de estar matando gente, mas a tirania não é praticada por anjos. Os demônios têm carne e osso e usam armas. Gozado que até hoje ele continua sendo um dos grandes mestres da teologia para a igreja, né? E tem um outro cara, muito antes dele, que diz uns negócios muito sérios. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. De fato, eu vou separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Mateus 10, 34. Fui eu que disse isso, não, foi o Mateus, que era amigo de Jesus, né? Cobrador de imposto, que depois passou a ser amigo. E mais adiante ele diz o seguinte: eu vim pôr fogo à terra, e como gostaria que estivesse ardendo. Quem disse foi Luquinha, viu? Capítulo 12, versículo 49. Então é bom a gente pensar que a paz que Deus quer, a paz que Jesus Cristo pregou, não é a paz de cemitério, não é a paz da submissão, é a paz que tem que ser fruto da justiça. E ele cobrou de todos os seus discípulos que fossem para o mundo anunciar tudo isso que nós estamos falando. Portanto, nós ficamos, e como fazer essa prática? Aqui eu vou entrar na minha última parte de reflexão. Muitos, isso que eu falei no início, a importância do curso, agora há pouco, a importância do curso, que prepara para a ação concreta. Porque de discurso, a gente anda cheio, certo? Tem muita gente que faz uma bela análise de conjuntura e depois fala, bom, vem para o meu partido, e daí vai fazer nova análise de conjuntura, mas nada do agir concreto. Qual é a base de sustentação do movimento social, daquele que pode fazer mudança? A base central da política é a organização nuclear, a organização de pequenos grupos. Aquilo que cada um é capaz de fazer, conversando com seu amigo, com sua amiga, sobre as questões comuns, vendo o que é que as pessoas pensam, ouvindo. Desde que eu falei de uma coisa, não é fazer discurso, é perguntar, ouvir. Volta aquele momento que Jesus está indo atrás dos discípulos de Emaús e pergunta, o que vocês estão ali conversando tão triste, cabisbaixo? Ué, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí eles disseram,
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas ele morreu. Ele não é o nosso libertador. Quer dizer, ele perguntou, ouviu, e a partir da preocupação, daquilo que perturbava os discípulos, ele começa a explicar as leituras sobre ele. Moisés, passando pelos profetas e chegando até aquele momento. E aí os discípulos abriram a cabeça. Então, uma coisa importante seria, se um dia houver tempo, espaço, reservar um encontro para a gente trocar ideias sobre como nós fazemos a militância junto àquele que está com a gente. No trabalho, na escola, no bairro, com a vizinha, com o pai, com o filho, com a filha, com a irmã. Que tipo de relacionamento, de diálogo a gente tem? Quais são as coisas que a gente fala? O que eles pensam da saúde, da educação, do transporte, do sistema de televisão, das novelas, do futebol? O que eles pensam disso? Qual é a visão que eles têm da exploração do trabalho? O que eles pensam dos partidos políticos atuais? Isso não é de um dia para o outro, isso é devagarzinho, cada dia uma coisa. E quando a gente ouve, veja bem, não é escutar para depois dar a resposta, é ouvir e tentar entender a lógica dele. Por que ele pensa assim? O que é que condiciona o pensamento dele? E a partir daí a gente vê que tipo de questão pode colocar. Fato sempre ajuda. Numa fábrica que eu trabalhei, chamada Lassen, eu sempre tive essa preocupação, que a Joque me ensinou a fazer isso, né? Na minha grande escola de vida foi a Joque, e que eu devia sempre estar atento a que os companheiros faziam e pensavam. E não penso que eu era puritano, não, eu entrava em qualquer tipo de conversa. Vinha piada sobre sexo, e a piada sobre sexo, não tem problema nenhum para mim, não me tira pedaço. Era sobre exploração, vamos falar sobre exploração, o que fosse. Mas a partir daí eu começava a compreender a mentalidade das pessoas, onde estava a cabeça dele. Bom, e foi assim que, por conta de um acontecimento que houve, eu comecei a questionar. Vocês foram brigar com o patrão lá, vocês 5, e voltaram brabo, por quê? Porque o patrão falou assim, ó, quem quer trabalhar, quem não quer vai embora. Falei, vocês, não tinha o que fazer. Falei, vocês conversaram antes, pensar se, ao fazer a reivindicação, se o patrão respondesse, qual vai ser a nossa reação? Não, nós não conversamos. Falei, bom, então deu isso. Agora a fábrica tem 250, por que só vocês? Aqui todo mundo bunda mole. Falei, opa, não é assim não. Você sabe que o fulano perguntou? E perguntou por que vocês não falaram com ele? Cicrano perguntou, não, mas eu sei. Bom, resultado. Passado uns tempinhos, eu consegui juntar 5 companheiros na hora do almoço, que nós saímos da fábrica, para conversar sobre aquilo que eu tinha conversado com eles já pessoalmente. Agora queria que os 5 conversassem. E fiz começar tudo de novo. Vamos ver como é que cada um de vocês vê o que acontece aqui dentro. Aí correu, né? Já estava preparado o ambiente, a conversa foi bem. Bom, e os outros que aqui pensam? Não sei, aqui todo mundo é acomodado, mas é acomodado por quê? Com quem que se conversou sobre isso? Não, eu não converso sobre isso. Então, como é que você pode saber? Então, eu vou fazer uma proposta para vocês. Uma semana para cada um tentar conversar com um amigo mais próximo, com aquele com mais conversa. Achar um momento de introduzir a conversa sobre os problemas da fábrica. Não precisa precipitar, não. Mas que der certinho. Uma semana voltamos lá. E aí, como é que foi? Eu fiquei de conversar com 3, eu conversei, conversei com 3, o outro conversou com 2. Um outro mais jovem ficou quieto no final e falou, olha,
Vocês desculpem, mas eu não tenho jeito para isso. Eu não sei fazer essas coisas. E aquilo para mim provocou um choque e obrigou a reagir rapidamente. Aí eu lembrei de alguma coisa. Falei, vamos fazer o seguinte, cada um podia contar, olha só, hein, como é que fez para abordar os companheiros. O primeiro foi magistral. Falou, ó, eu, fulano e ciclano, fomos ver o jogo do Palmeiras e Santos lá no Pacaembu. Aí durante a ida nós estávamos conversando, batendo papo, falando de futebol, de repente eu fiz uma pergunta. Vocês viram o que aconteceu essa semana lá eu vi, aí começamos a conversar sobre isso. Aí todo mundo deu palpite, deu opinião, aí o cara falou isso, o cara falou aquilo, blá. Tá bom, e o outro? O outro contou outra forma, e aquele cara que estava lá, amuado, foi levantando e falou, puxa, é fácil. Eu que não tinha percebido. Ele está até hoje na luta. E isso foi em 1968. Percebe? Então eu digo, um pouco da troca de ideias de como fazer a política miúda. Por que eu digo isso? Eu acho que vocês ouviram falar de um cara que é moreno. 10 minutos? Bom, então, ótimo. Esse cara se chama Tomás Balduino. Alguém ouviu falar dele? Dom Tomás Balduino, com seus 87, 88 anos, atuando na CPT, quando ele foi entrevistado pelo Brasil de Fato, pelos 10 anos do Brasil de Fato, é uma coisa interessante que, se eu puder, eu passo e vocês repassam para a turma a entrevista dele. Mas no final, falando das dificuldades, o senhor acredita que o Brasil de Fato vai registrar mais lutas sociais? Testemunharemos mais avanços da nossa sociedade para a próxima década? Ele está fazendo um balanço negativo dos 10 anos, do que foi o governo petista, que ele apoiou, etc. A pessoa mais isenta possível para falar que ele é impossível. Estou dizendo, de um modo geral, a expectativa é a da semente que vem de baixo para cima. Opa! Será que estamos falando disso? Das bases populares. Eu sou um homem de igreja e minha expectativa é no aprimoramento do laicado. Opa, estamos falando de nós, tá? Mas que ele sabia que a gente ia se encontrar. Do laicado, do povo de Deus, na ideia de uma utopia geral. Não de fortalecimento institucionais das forças partidárias, daqueles que detêm o poder econômico e político, mas o fortalecimento das bases populares. Acho que é isso que vai mudar, e é isso que vai apontar o futuro do nosso país, do nosso continente, e quem sabe o futuro da humanidade. Volta e meia cito a proposta de Jesus, que é genial. Trata-se da pequena semente, do pequeno fermento, a pequena chama, e tudo que é pequenez, mas tem uma vocação de abrangência, de solidariedade, de crescimento, de ultrapassar os obstáculos à dignidade da mulher, do homem, da terra, da mata, dos ribeirinhos. Nós devíamos apostar mais nessa perspectiva. Tem muita gente ainda que olha para o céu do Palácio do Planalto. É olhar mais para o chão, para a terra, para as sementes que se tornarão árvores, onde os passarinhos do céu irão fazer seus ninhos. Isso foi no começo desse ano, no mês de janeiro. É recente. Uma lição de alguém que deu a sua vida em função da organização das comunidades de base, do movimento dos trabalhadores rurais e dos pequenos grupos.
Então, se nós queremos fazer uma política inteligente e eficaz, a gente tem que, em primeiro lugar, apostar no pequeno, no trabalho miúdo. Eu faço isso há 57 anos e nunca me arrependi. Cada lugar que eu posso, eu busco contato com as pessoas, à medida que reagem, eu procuro ir organizando, ajudando eles a se formarem. É aquilo que deu o resultado na história da Igreja do Brasil, que gerou a pastoral operária, que gerou o movimento sindical durante o tempo da ditadura, que mexeu com a estrutura sindical do Brasil, e que foi massacrado, sem chegar à direção do sindicato, porque os militares não permitiram, prenderam, mataram a oposição sindical metalúrgica. Tudo isso nasceu de pequenos trabalhos lá na comunidade, no bairro, de contato pessoal, de perguntar muito e de falar menos, para depois tentar dar uma resposta. Bom, para encerrar, já que meu tempo se esgota, uma outra coisa importante, na minha opinião, para ser fiel ao Evangelho, para viver esta mística, esta força misteriosa que nos leva a agir, a ser fiel com o nosso irmão, com aquele que está marginalizado, é preciso realmente, mesmo nos momentos mais difíceis, em que a gente está com medo dos diabos, é transformar as tripas em coração, transformar o medo em coragem. A primeira greve que eu participei como organizador da greve dentro de uma fábrica, de solidariedade aos companheiros que foram demitidos, foi um trabalho longo, tá? Mas a chegar aquele momento era o momento crucial, porque o trabalho com vários, todas as sessões estava bem feito. Quando chegou a hora, gente, me deu uma dor de barriga tão grande. Eu fui para o banheiro e esvaziei a cabeça. Saí daí, tocou a campainha, todo mundo parado. Aí foi aquela alegria. A satisfação, mas nem pensamento passava, quanto mais agulha. Então, é isso, né? É difícil. A gente tem vontade de sumir. Lembrem de uma coisa que aqueles que participam das comunidades, das paróquias, de vez em quando cantam. Põe a semente na terra, não será em não te preocupe a colheita da planta. Esse é o mistério da verdadeira prática da militância política e pastoral. É entender que o que eu faço hoje pode render de imediato alguma coisa, mas ele tem que render de imediato, curto, médio, mas sobretudo longo prazo. Porque se eu não conseguir entender para onde eu quero levar o meu trabalho, se eu não chegar lá adiante, eu levo o caminho errado. Quando você é imediatista, você comete os erros mais estúpidos, porque você nem sabe para onde vai. E isso é fundamental. Então, minha gente, eu quero terminar essa parte. Eu vou acompanhar o curso. Na próxima segunda-feira eu vou estar fora, vou fazer assessoria aos trabalhadores, pescadores do Nordeste que estão enfrentando os donos da pesca, né, da indústria da pesca, e mais o Ministério da Pesca, que está pressionando eles. Então, eles querem um apoio para entender que tipo de ação eles podem fazer. Eu fui convidado, vou para lá. Mas pretendo já no dia 18 estar aqui participando com vocês. Vamos continuar, mas eu vou ser um aprendiz. Hoje eu tentei passar um pouco, digamos, a minha compreensão. Por que eu fiz tudo isso? Volto só para encerrar.
Se eu não tiver uma visão histórica da minha caminhada eclesial, por que eu sou católico, por que eu sou protestante, por que eu sou metodista, porque se eu não tiver um conhecimento histórico disso, eu estou aqui por acaso. Se eu tenho conhecimento da história e dos valores que levaram aquele povo a se organizar, a defender, a lutar, eu estou sabendo em que momento eu estou da história. E aí eu vou entender que todos eles acumularam experiências, viveram a experiência de acordo com o seu tempo e aplicaram a sua fé válida para o seu tempo. Então eu hoje tenho o entendimento de que posso fazer a mesma coisa, de que eu devo estar iluminado por essa história, mas com o pé na realidade de hoje, e não com o pé na realidade do tempo de Jesus Cristo, que já foi. Ele foi e deixou o Espírito Santo, que o Espírito Santo me ajuda a entender isso. A segunda coisa é que, baseado nesta compreensão do projeto de Deus para a humanidade e na dedicação do Cristo, na cobrança que Ele faz da nossa fidelidade na busca da justiça, eu tenho que conhecer a história do povo que eu estou metido, as suas experiências políticas, as várias formas de fazer política, de maneira que isso tem que estar claro. Se eu quero ser fiel ao Evangelho, eu não posso ficar trancado dentro da sacristia. Obrigado. Queria agradecer o Valdemar pelas 4 aulas, né? Foram 4 aulas, e também por ter nos cedido o nome aí para a escola. Né? E lembrando a todos aí, então, dia 9, sábado agora, a gente tem a reunião da Arquidiocese, quem quiser, nós vamos passar o e-mail para todos, tá? E o da região, na segunda, quarta-feira, já seria na semana que vem também, lá na Vila Câmara. Então, vocês vão receber por e-mail e todos estão convidados também, tá bom? Obrigado a todos e até semana que vem. Que dão sustento, trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue, por isso é perseguido. Que não o vençam cansaço nem cobiça.